Meus caros alunos, mais uma vez um prazer estar com vocês. Nós vamos, nesse nosso encontro de agora, continuar a terceira parte da nossa disciplina com mais dois assuntos que são extremamente relevantes para o nosso processo de aprendizagem e para a conclusão da nossa disciplina. Nós vamos falar de uma ferramenta de avaliação de desempenho organizacional fundamental chamada Balanced Scorecard, ou BSC. E vamos concluir falando sobre o alinhamento entre a estratégia de negócio e a tecnologia de informação. Esses dois assuntos são extremamente importantes no gerenciamento dos sistemas de informação e de comunicação dentro das organizações. Então vamos ser bem objetivos, vamos começar falando sobre o Balanced Scorecard, ou BSC. O BSC, na verdade, ele propõe uma forma sistemática, uma maneira metodologicamente organizada, né, para medir, para mensurar, para avaliar a eficácia das ações organizacionais, a eficácia das estratégias que a organização adota, que a organização utiliza. Para tanto, a gente sempre, ao longo da história, né, da administração, a gente sempre falou naquele acróstico, né, no POCCC, o Planejar, Organizar, Comandar, Coordenar e Controlar, ou PODC, né, juntando o comando e a coordenação no D de dirigir, planejar, organizar, dirigir e controlar. Mas a função controle sempre foi fundamental para a administração e continua sendo. Só que, na verdade, o que acontece é que quando as organizações não têm uma metodologia adequada, elas acabam criando um volume de controles tão grande que acaba, às vezes, se perdendo. E o que o BSC propõe é uma forma de alinhar este controle com a estratégia da organização. Então, o BSC é uma ferramenta de avaliação que usa apenas só quatro perspectivas. E essas perspectivas são a perspectiva financeira, a perspectiva do cliente, a perspectiva dos processos e a perspectiva da aprendizagem e do crescimento. Então, se vocês prestarem atenção nesta figura que vocês vão ver agora na tela, esta figura é a figura do modelo do BSC. Então, assim, a partir da visão e da estratégia da organização, da visão do negócio e da estratégia desenhada, você formula um conjunto de indicadores para cada uma dessas quatro perspectivas: a perspectiva financeira, a perspectiva do cliente, a perspectiva dos processos e a perspectiva da aprendizagem e do crescimento. Bom, o que acontece e o que isso tem a ver com os sistemas de informação? Bom, acontece que para você alimentar este modelo, o Balanced Scorecard, e a tradução é um quadro de score balanceado, né? Ou seja, um quadro de indicadores equilibrado, que tem um balanceamento onde você não enfatiza uma ou outra perspectiva a mais, você equilibra, você balanceia as quatro perspectivas. Essa é a ideia, essa é a intenção. Para conseguir isso, né, a partir dessas quatro perspectivas de análise, o BSC exige um elevado volume de informações. E essas informações vão vir de onde? Dos sistemas de informação que a organização tem, dos seus relatórios contábeis, dos seus relatórios de vendas, da análise de desempenho da área comercial, da logística, enfim, de cada uma das áreas da organização. Esse volume faz com que o processo deste modelo do BSC seja completamente dependente
de um sistema de informações computadorizado, né? E uma vez que esses indicadores são compostos de unidades de informações mais elementares, extraídas de diferentes bases de dados da organização, é preciso que a gente utilize outros sistemas, como sistemas de Business Intelligence, né, o BI, envolvendo Data Warehouse, Data Mining e outras ferramentas de tecnologia de informação, de sistemas de informação, que vão gerar aquelas informações que vão compor os indicadores que vão compor esse quadro balanceado de indicadores, o BSC, né? Então é fundamental que a gente entenda isso. O BSC é uma ferramenta maravilhosa para avaliar o desempenho organizacional, para ver se ele está acontecendo como se espera que aconteça e se, ao mesmo tempo, a organização está atingindo aqueles objetivos que estão em conformidade com a estratégia definida no planejamento da organização. A ideia do BSC, portanto, é essa, e para isso eu preciso ter sistemas de informação devidamente equilibrados, balanceados, que forneçam as informações. Então, os sistemas de apoio à decisão, os SADs, os sistemas de informações gerenciais, os SIGs, os sistemas de Business Intelligence, né, os sistemas de BI, usar as ferramentas adequadas de data mining, né, de mineração de dados, para extrair desses diferentes sistemas de informação que a organização tem aquelas informações que vão trazer os indicadores do BSC, é fundamental. Bom, outra coisa fundamental, além de avaliar o desempenho para exercer o controle sobre o planejamento da organização, é que a gente precisa fazer um alinhamento entre a estratégia de negócio e a estratégia de tecnologia de informação. A estratégia de negócio, ela é intimamente relacionada e hoje cada vez mais dependente da estratégia de tecnologia de informação. Então é assim, digamos que, vamos fazer um exemplo, né, para a gente entender esse alinhamento. Digamos que eu quero fazer uma viagem do Brasil até a China, né? Quer dizer, eu saio do continente sul-americano para ir para o continente asiático. A minha estratégia, eu defino o dia que eu quero sair, o dia que eu quero chegar, etc. Eu faço todo esse planejamento e defino uma estratégia para isso. Bom, mas aí eu preciso ter os recursos tecnológicos para isso. E aí não dá para eu pegar e dizer assim, eu vou de helicóptero, ou eu vou de balão, ou eu vou de barco a remo, né? Se eu quiser ir voando, eu vou ter que pensar num avião capaz de realizar voos intercontinentais, que me permita ligar o continente sul-americano ao continente asiático. Esse alinhamento entre a estratégia de negócio e a estratégia de TI é que muitas vezes as organizações esquecem. A organização às vezes investe milhões em equipamentos de produção para gerar um volume maior de produção, para produzir novos produtos, para inovar em produtos, gasta fortuna em propaganda, em marketing, compra novos veículos para sua frota, pensando na logística de entrega, pensando em construção de armazéns e tal, mas esquece que tem que alinhar isso também aos recursos da tecnologia da informação. Eu já vi casos de empresas que têm frotas moderníssimas de veículos, armazéns muito bem estruturados, fisicamente construídos, mas não alinham o negócio com a tecnologia da informação. Só para dar um exemplo desse alinhamento, eu conheci uma empresa que cuida, por exemplo, trabalha com a chamada cadeia do frio, ou seja, que comercializa, né, produtos frigorificados, e que eles precisavam implantar um sistema para logística, né, de controle do estoque dentro do armazém. Muito bem, só que quando fala de cadeia frigorificada, nós estamos falando de produtos que ficam congelados às vezes a menos 20 graus, né? E, portanto, um ambiente extremamente frio, né? Estou falando de 20 graus negativos, abaixo de zero, né?
Aí o camarada vai lá e passa um fiozinho, aquele cabo azulzinho que as pessoas conhecem, de internet, para poder fazer o controle do estoque. Acontece que a baixa temperatura, aquele cabo, ele fica congelado, e se você bater assim, ó, de leve nele, ele parte, e você perde o vínculo, né? A ligação entre um ponto e outro, porque o cabo está rompido. Bom, o que eu preciso fazer então? Eu preciso pensar numa outra alternativa tecnológica para isso, como, por exemplo, o uso de wireless, né, da tecnologia sem fio. Então, essa ideia de fazer o alinhamento, o que é o alinhamento estratégico? É exatamente isso, pegar a estratégia de negócio e juntar com a tecnologia e fazer com que as duas coisas possam caminhar de uma maneira coesa. Exatamente isso. O alinhamento estratégico avalia o grau de coesão e de coerência que tem entre a estratégia do negócio e a estratégia de TI, fazendo com que as duas coisas caminhem juntas, considerando os aspectos da estrutura e da organização da tecnologia da informação. Se eu faço isso bem feito, eu consigo fazer a coisa acontecer muito bem. E aí existe uma série de modelos, porque eu tenho que considerar os fatores estruturais de TI e os fatores de organização de TI, né? Essas duas coisas. E aí existem vários modelos, e nós vamos falar aqui rapidinho do modelo que vocês têm no seu material de apoio, né? no livro texto de apoio aí para vocês, que é o modelo do Henderson e do Venkatraman, que é lá do início da primeira metade da década de 1990, né, de 93, em que você procura identificar a precedência ou de negócio ou de TI, dependendo da instauração de 4 categorias de domínios, que são os internos, os recursos, as normas, as estratégias; os externos, a estrutura do setor, os concorrentes e os clientes; os negócios propriamente dito, aí o nicho de mercado e a infraestrutura para atendimento disso; e a tecnologia de informação, as inovações do setor e a infraestrutura da organização. Então, isso vocês podem perceber agora aí no vídeo, nesta figura que vocês têm desse alinhamento entre a estratégia de negócio e a estratégia de TI. Então, vocês têm de um lado o domínio do negócio e o domínio de TI, sob a perspectiva do domínio externo e do domínio interno. No domínio externo, vocês têm na perspectiva do domínio de negócio a estratégia do negócio e, sob a perspectiva do domínio de TI, a estratégia de TI. No domínio interno, vocês têm a infraestrutura de negócio, sob a perspectiva do domínio de negócio, e sob a perspectiva do domínio de TI, a infraestrutura de TI. Então, num primeiro momento, você tem a integração funcional, aí você tem a integração estratégica e a integração operacional dessa base, dessa infraestrutura. E quando você faz isso, você tem, então, o chamado ajuste estratégico. E esta é a ideia. Então, o alinhamento entre a estratégia de negócio e a estratégia de TI é assim, porque a estratégia de negócio representa a visão de mercado, a visão que a organização tem do seu mercado, o posicionamento que ela procura construir junto aos clientes, os seus projetos de negócio de longo prazo, a busca da vantagem competitiva e o escopo do negócio. E a estratégia de TI também é essa visão externa da tecnologia, da informação, da organização. Como é que ela se posiciona tecnologicamente perante o mercado? Os seus projetos tecnológicos de longo prazo e o escopo tecnológico que a organização tem. Então, eu tenho que pegar a infraestrutura de negócio e a infraestrutura de TI e alinhavar, costurar isso direitinho. Porque senão a organização dirige os negócios para um lado, mas a tecnologia está indo para outro, não está dando suporte para isso, alavancando esse suporte. Então, eu tenho que fazer o ajuste estratégico. E esse ajuste estratégico trata exatamente da relação entre a estratégia e a respectiva infraestrutura. A interação entre o domínio interno e o domínio externo. Quando eu consigo fazer esta interação acontecer, esse ajuste, eu organizo, ajusto funcionalmente, ajusto a estratégia e ajusto a operação. Fazendo isso, eu tenho o chamado ajuste
estratégico, o alinhamento entre a estratégia de negócio e a estratégia de TI. Muitas organizações perdem dinheiro, jogam dinheiro fora, literalmente, em tecnologia de informação, porque não fazem essa coisa alinhadamente. Então, eu só queria recomendar para vocês, antes de encerrar, que vocês, naquela figura que vocês viram das 4 perspectivas do BSC, vejam novamente o vídeo, parem naquela figura, congelem a imagem ali para vocês prestarem atenção nos detalhes que estão na figura, que aí vocês vão ter uma aprendizagem mais rica, porque essa figura ela está um pouco mais rica em informações do que aquela que está no livro de vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês, um carinho enorme. Até uma próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a vocês.